castigo que trazia a paz, que nos trazia a paz, está sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amém. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu confesso que quando fizeram essa pergunta para mim, eu já respondi de empate. Eu vou fazer uma pergunta, mas antes de responder, entenda. Existe algo impossível para Deus? Tem certeza? Pense. Existe algo impossível para Deus? Quando me fizeram essa pergunta, eu falei, não. Só que essa resposta é individual. Sabe por que é individual? Vocês vão falar assim para mim, pô, aí está ficando doido. Existe alguma coisa impossível para Deus. Não porque ele não tem poder, porque ele é impotente. Todo poder está em suas mãos. Não porque ele não sabe, porque ele é onisciente. Ele sabe de tudo. E não porque ele não está no lugar, porque ele é onipresente. Ele também está em todo lugar. Sabe por que eu falo isso? Que existe alguma coisa impossível para Deus? Por causa da nossa atitude. Tem certas coisas. Pode ficar à vontade. Me perdoe. Tem certas coisas que Deus não mexe. Deus ele não mexe. Por quê? Porque muitas vezes depende de nós. Depende de mim. E confesso que me deram esse tipo para essa campanha atitude de fé. E a princípio a atitude de fé me automaticamente me deu o livro de Hebreus na minha mente, porque Hebreus 11 fala sobre fé. Fala o que é fé, o que não é, o desejo dos heróis da fé, Abraão, enfim, todos esses exemplos. E eu leio um pouquinho Hebreus 11 e falei, Senhor, não é isso. Não é isso. Eu não senti aquela coisa, aquela coisa gostosa de você. Não que não seja gostoso de Deus, que é maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa. E o Senhor me fez um pouquinho antes, leu um pouquinho antes. E foi um livro, um texto básico que eu achei por bem, que o Espírito Santo me deu. Que está lá em Hebreus 10, 38. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Hebreus 10, 38. Existem pessoas que têm atitude, mas não têm fé. E existem outras pessoas que têm fé, mas lhe falta a atitude. Tem pessoas que têm fé, mas não têm atitude. Tem pessoas que têm atitude, mas não têm fé. Adianta alguma coisa? Não adianta nada. Vamos lá, eu vou ler Hebreus 10, 38. Já? Está muito alto, tá bom, né? Está muito alto? Aí. Mas o justo viverá da. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer? Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quando eu li esse versículo, o coração palpitou mais forte, eu comecei a suar, eu sou curtinho, porque curtinho sua mente, eu comecei a suar, mas Deus é uma palavra. Mas o que eu vou fazer? O que eu tenho que falar? O que eu devo falar? Porque eu não quero falar nada de mim. Eu tenho várias coisas que eu tenho que falar, mas eu quero falar a partir do momento que eu entreguei minha vida a Cristo, é tudo que tem que falar através da minha vida, não fiz mais eu, mas tudo em mim. E o Espírito Santo falou assim, olha, existe algumas características de servos de Deus, dos meus irmãos, que infelizmente não estão mais aqui, mas estão no prazo do Pai,
que eles praticaram, tiveram uma atitude de fé. E uma quatro características simples, que a partir de até hoje, meus amados, vocês não tiveram uma atitude de fé, a partir dessa campanha, em nome de Jesus, eu profetizo, em nome de Jesus, todas as suas atitudes vão ser de fé, porque vocês vão ter certeza no coração do que verdadeiramente vocês querem. Porque, como eu disse para vocês, tem pessoas que têm fé. Eu era assim, eu tinha fé, só que não tinha atitude. Poxa vida, e entristecer no coração, poxa vida. E tem pessoas que têm atitude, mas não têm. Até conseguem até, essas pessoas que têm atitude e não têm fé, elas conseguem até determinado lugar. Elas vão até determinado lugar. Mas quando chega até aqui, elas falam, isso não é para mim não. Eu era assim. Hoje, para mim, aqui está sendo um desafio para as pessoas dele. Para mim está sendo. Eu tomei uma atitude de fé. Tomei, dormi, isso aqui hoje. Você é uma bênção na minha vida. Você é uma bênção na minha vida. Muitas vezes eu quero que eu não estava quando eu estava ali. Eu não estava quando eu estava ali. Você é bênção na minha vida. Quando eu cheguei, eu não estava como eu estava. Mas o Espírito Santo me abraçou através da minha vez, falou comigo através de cada irmão aqui. Eu vi a visão de fé, a pequenininha ali, ó, abençoada, que coisa é essa, meu Deus do céu. Atitude de fé. E muitas vezes nós marmanjão, eu tenho 34 anos, nós marmanjão, gordão, tem que ficar com medo. Fica com medo de ter uma atitude de fé. Isso em todas as áreas de nossas vidas. Em todas as áreas. Não é somente na espiritual, não. Muitas vezes no relacionamento. Muitas vezes Deus fala, ó, pede para vamos esposo, pede para aquela que tem uma vamos esposa. E muitas vezes fica com vergonha de falar para a nossa esposa, para o nosso filho, que nós amamos, faz um carinho para a mulher. Ou o marido, ou a mulher, enfim, no pai, na irmã. No irmão que está do seu lado, por isso eu pedi para vocês se abraçarem. Eu gosto muito de abraço. Eu gosto muito de beijo. Eu gosto de cumprimentar as pessoas com beijo. Eu não estou nem aí para a pessoa cumprimentar. Eu quero saber o que Deus vai pensar. E existe algumas características que o Espírito Santo mostrou 4 características do servo de Deus. E quando nós falamos de fé, de quem está lembrando? A primeira pessoa, Abraão. É o pai da fé, Abraão. Como? Não estou querendo deixar de falar nele, né? Abraão era uma pessoa muito rica. Ele é um modelo de atitude de fé para nós. Abraão era rico. A palavra de Deus falou assim que ele deixou o seu pai, pegou sua família, sua esposa, sua fazenda, os seus servos e logo. Pegou sua família e saiu. Por que ele saiu? Porque Deus falou assim, Abraão, sai da tua tenda, ó filho meu, sai da tua tenda. Ele foi obediente. E essa é a primeira característica de pessoas que têm atitude de fé. Obediência. Agora, o obediente, ele não fica fazendo perguntas. Ele não fica especulando. Muitas vezes o pai fala assim com o filho, vai lá e faz. Aí o filho fala assim, mas por quê, pai? Mas por quê? Mas por quê? Para quê, pai? Para quê? Qual o intuito, pai? E muitas vezes eu só falo para nós, vai e faz. Eu estou contigo. Vai e faz, eu estou contigo. E nós muitas vezes especulamos Deus. Nós falamos, a nossa oração muitas vezes até contrária. Mas Deus, tantas coisas que eu queria fazer, que muitas vezes, quando eu fui convidado para pregar aqui, o pastor Júlio me chamou, o supervisor te confirmou, eu falei, eu vou, não te digo, eu vou. Atitude, obediência. Por quê? Muitas vezes o supervisor tem uma visão, porque, assim, supervisor, quando fala de supervisor, quando fala de pastor, ele tem a visão lá em alcance, tá? Ele tem a visão lá em alcance, ele enxerga lá na frente. Eles olham assim, muitas vezes você está enxergando assim, mas você não está enxergando.
Aí o supervisor fala, não, ali dá. Aí muitas vezes nós não obedecemos. Nós ficamos parados. Abraão tinha todos os motivos para não obedecer. Sabe por que ele tinha todos os motivos? Ele estava no conforto. Ele tinha grana, ele tinha dinheiro. Ele tinha todos os motivos para ficar lá. Só que ele decidiu sair da zona do conforto para obedecer à voz de Deus. Por quê? Porque ele sabia o Deus que ele servia. Agora eu faço uma pergunta para você. Você sabe o Deus que você serve? Você sabe o Deus que você serve? Você serve o Deus impossível. Quem vai fazer a possibilidade acontecer? A impossibilidade é você, não é Deus. Porque Ele é impossível, Ele faz o impossível. Agora nós não. Dependendo da nossa atitude, nós limitamos o poder de Deus nas nossas vidas. Nós limitamos. Falo, Deus, até aí você trabalha. Para cá não. Sendo que muitas vezes nós pensamos assim, mexe no meu interior, cura minha alma. Só que nós não temos atitudes para isso. Por quê? Fala assim, a igreja tem jeito. Fala que nós formos, não. A gente tem jeito. Amém? Outra característica de pessoas que têm atitude de fé. Não se importa com o que os outros vão dizer. E me trouxe a memória para quem? Noé ele vivia numa terra corrompida. Noé estava em meio a uma terra que estava todo pecado. A terra que Noé vivia, o pessoal lançava, sei lá o que na esquina. Fumava droga, na esquina. Ou pior. E será que tem alguma... E Deus achou graça em Noé. Deus achou graça em Noé. E falou, Noé, seguinte, constrói a arca. Infelizmente, não vai dar possibilidade. Constrói a arca. Eu faço outra pergunta na meditação. Será que nós estamos vivendo numa terra hoje que é pecaminosa? Muitas vezes, eu falo para vocês assim, tem pessoas que na própria casa, a terra na própria casa, ela está totalmente errada. Na própria casa. O marido está errado, a esposa está errada. E só que assim, Deus achou graça em Noé. Deus achou graça em Noé. E sabe o que acontece? Deus achou graça em cada um aqui. Deus achou graça em cada um aqui. E vocês pensam que não fazem diferença? Meus amados, vocês fazem muito. Nós fazemos muita diferença em nome de Jesus. E sabe onde acontece muito? Noé ele começou a fazer o quê? A construir a arca. Todo mundo tirando barato. Ih, Noé, você está ficando louco, Noé. Deus, para com isso aí. Entendeu? Não fica com esse negócio não. Quando a gente aceita as promessas de Deus, quando a gente obedece à vontade de Deus, sabe o que ele tem para nossas vidas? Crítica. As pessoas têm que criticar. E é um pastorzinho aí, ó. Isso aí, meu, conhece o passado, hein? Eu conheço o passado. Tem pessoas que vêm assim. Só que as pessoas têm isso para quê? Para se estimular. Só que as pessoas que têm atitude de fé, ó, existe um louvor que é assim, ó. Eu quero viver. Aí como fala, todo dia, toda hora, sem parar. Eu quero no café, no almoço, no jantar. Não importa o que vão pensar de mim. Não vem aí. Eu quero é Deus. Se você não está de falar, irmão, eu te amo, eu te adoro, fala. Uma pessoa que não tem a mesma visão, fala. Ó, Deus, Jesus te ama, não pense o que ela vai pensar. Não pense o que ela vai pensar, pense o que Jesus pensa de vocês. Jesus tem o melhor, pensa o melhor de nós. Ele se trata como um príncipe. Ele fala assim, olha, meu filho amado. É meu irmão, né, Jesus? É meu irmão amado. Não fica me ligando, irmão. O que
que acontece tem até mesmo pessoas dentro da igreja. Quando o pastor fala assim sobre dízimo e oferta, misericórdia. Já veio o pastor de novo falar de dinheiro. Falar de dinheiro? Não. É crítica que vem, meu irmão. Abraço. Porque quando o pastor fala de dízimo, de ofertas e campanhas, é uma oportunidade para Deus te abençoar. É uma oportunidade para Deus te abençoar. E não ter o dízimo nem a oferta com tristeza no coração. Dá com alegria. Porque Deus ele só pede 10% de volta, você fica com 90%. Eu sou prova disso, meus amados. Eu sou prova. Seja liberal. Participa das campanhas, converse. Viva milagres na sua vida financeira, em nome de Jesus. Tenha atitude de fé. Talvez, muitas vezes você enxerga a natureza e fala, poxa, eu tenho uma conta de água para pagar aqui e tenho um meu dízimo para dar aqui. Meu irmão, eu já tive essa experiência. Eu tinha uma conta de água, que era uma grana na época, não pode falar o valor, mas era uma grana para minha área. Eu tinha um dízimo para dá. Não é comigo, não. Eu virava assim, não é comigo, não é comigo. Dá. O Espírito Santo começa, no outro dia saiu uma ação, porque eu trabalho no hospital de advocacia, saiu uma ação assim que eu falei, Deus do céu. E acontece isso direto, constante. Deus tem uma atitude de fé. Você é obediente, você não quer nem saber o que as pessoas estão falando de você, muitas vezes a gente sente que próprio dentro de casa. A esposa que tiver um marido, mas tem que ter a esposa, graças a Deus, não tem isso. Estão todo mundo abençoado. Outra característica de homens e mulheres que têm atitude de fé, não duvida. Lá em Tiago 6, fala assim, peça, porém, com fé, não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de um lado para o outro. Eu tenho certeza, que todos aqui já pelo menos receberam uma promessa de Jesus. Uma. Eu tenho certeza que uma não várias. Só que algumas dessas promessas, eu estou dúvida no coração. Deus, não vai dar certo não. Não vai dar certo isso aí. Eu e minha casa, o meu Jesus, a esposa que eu tenho, o esposo que eu tenho, o pai que eu tenho, eu já não sei disso. Meu pai, antigamente, ele nasceu na igreja presbiteriana. E eu estava dando meu pai, ele ficava dando primo, na verdade. E ele se afastou da igreja, consecutivamente, eu me afastei também. Eu também não conhecia Jesus, só ouvi falar. Eu não conhecia Jesus de pleno. E teve uma fase da minha vida que eu voltei para a igreja, inclusive para o Avivamento em Cristo. Eu aceitei Jesus na Brasil para Cristo e continuei na Avivamento em Cristo, desde a sua inauguração. E meu pai, nada de voltar para a igreja, pelo contrário, começou a beber. E quando meu pai bebia, ele era muito violento. Meu pai policial. Ele, ao ponto de ele começar a dar tiro fora de casa. Chegar de madrugada, dar tiro. E muitas vezes Deus falava assim, tu e tua casa servirá a mim. Eu falava, falava de Jesus. Porque eu acreditava que Jesus estava morto, mas eu não acreditava que meu pai ia mudar. Foi quando em 2008 aconteceu algo na minha vida que eu fui acometido de uma doença, a famosa síndrome do pânico, doença da alma. E eu comecei a verdadeiramente conhecer a Jesus e com ele andar. Porque eu aceitei a Jesus faz muito tempo atrás, em 96. Esse tempo, eu só acredito no mundo. Está na igreja, está no mundo. Não sei, acho que é estado, né? Deve ser estado. Eu acredito no mundo. E eu pegava e não acreditava que meu pai ia se converter. Eu triste no meu coração, e eu ficava depressivo, silencioso, até que eu me entreguei para Jesus de corpo e alma, eu não estou aguentando mais.
não conseguia dormir de madrugada, não conseguia. E eu entreguei a minha vida para Jesus. Foi quando eu comecei a entregar a minha vida para Jesus, o Espírito de Deus falou assim: agora é comigo. Agora fica de lado aqui. Não fica atrás de mim. Aqui eu seguro no peito. E realmente, Jesus segurou no peito. Meu pai foi para o encontro, minha mãe foi para o encontro, também é uma pessoa muito difícil também. Entendeu? E se converteu, aceitou a Jesus quando voltou do encontro, se converteu, se batizaram juntos, e hoje meu pai é uma bênção na minha vida. Hoje meu pai é uma bênção na minha vida. Talvez na sua família existe uma pessoa dessa forma. Talvez exista uma situação dessa forma na sua família. Não duvide, irmão. Não duvida. Feche seus olhos. Eu quero que todo mundo feche seus olhos. Agora eu peço para que vocês tragam a memória de tudo aquilo que Jesus já prometeu para vocês. Tudo. Seja a coisa mais simples, seja a coisa mais complexa. Se por acaso entrou tudo no coração, que eu não sei, cada um sabe aí, peça perdão para Deus neste momento. Peça perdão para Deus, porque Deus está dando uma oportunidade. Ele está trazendo a memória, está na memória promessas que já foram dadas para você e que talvez não se concretizou até hoje devido à dúvida. Não duvide, irmão. Não duvide. Outra atitude que outra característica que os servos de Deus tiveram através de uma atitude de fé, não se desespere. O desespero traz doença na alma. Eu sou prova disso, como diz a cabeça de uma antecedente. E que me lembra, quem tem um exemplo maravilhoso é a Sunamita. Não sei se vocês conhecem a história da Sunamita, mas não conta. Sunamita era uma pessoa muito rica, uma mulher. Uma pessoa muito rica, casada, abençoada, tinha casa. E ela, com o marido, tinha uma vida boa. E ela percebeu que o servo de Deus, no caso que é Eliseu, toda vez que ele passava por Sunem é uma cidade, por isso que chama Sunamita. Toda vez que ele passava por Sunem, algo vergonha, ele não tinha lugar para ele voltar. Aí ele chamou o marido dela e falou assim: tudo bem, não sei se foi nessa conversa, não fala, tá? Ela falou: tudo bem, vamos fazer um café do Eliseu ali, vamos fazer um chatinho do Eliseu, só tinha um ratinho, cama, água, copo, chuveiro, na gente tinha chuveiro não tinha tocando lá, chuveiro, vamos fazer? Você vai no som, vamos, beleza, vai começar a construir, tinha de barro, você vai fazer uma vida de Deus. E o servo de Deus, um belo dia deitado na sua cama, chamou a Geazi, que era seu parceiro. Falou: Geazi, o que essa mulher precisa? Estou aqui conversando com Deus, Deus está me incomodando porque eu não sei nada. Porque servo de Deus é grato, entendeu? Servo de Deus tem que ter gratidão. Se você foi grato, meu irmão, te mudou a vida. Servo de Deus tem que ser grato. Pelo menos uma palavra, obrigado. Valeu. Ó, Alessandro, valeu, irmão. Me deu uma força. É bênção na minha vida. Servo de Deus tem que ser grato. Muitas vezes nós não somos gratos. Aí ele já queria ser grato a Sunamita. Ele chegou lá e falou assim: o que você precisa? Ela falou: não preciso de nada não. Só que Deus conhece os nossos corações. Deus sabe os nossos desejos. Só que ela não tinha filhos. Ela não tinha filhos. E Geazi falou para ele: eu falei: olha, não tem filho. Aí ele foi e profetizou: ó, daqui a tantos meses você vai ter o seu filho nas suas mãos. E o que aconteceu? Teve o filho. Passou um determinado tempo, ele saiu da casa, porque ali era só quando ele passava isso nem. Passou um determinado tempo, ele pegou, saiu e o filho começou a crescer. E quem tem filho aqui? Eu tenho filho. Quem
Quem tem filho sabe que tem uma idade que fica mais doente, né? É uma dor de cabeça, é dente, é gripe, meu filho, muita dor de garganta. E ele ficou doente, junto com o seu pai. Foi ao campo do seu pai, e ficou doente e começou a doer a cabeça. E o filho falava, ai. Aí o pai olhava para quem disse que era muito negativo. O pai veio uma atrapalhada com isso. Mas a mãe dele, existe pai e existe pai. Mas a mãe, ela sempre está pronta para tudo. Amor de mãe é bênção, amor de pai também é maravilhoso. E aí o pai olhou para a mãe e a mãe não faz. Chegou lá, olhou para o filho e morreu. Ele morreu no pau da mãe. A mãe, por sua vez, não se desesperou. Acho que por dentro ela estava daquele jeito, aquela tribulação dela, aquela coisa, Deus, o que eu faço? Ela falou, vai atrás de você. Vou atrás de você. Pegou o filho dela, colocou na cama e foi atrás de você. E todo mundo que passava por ela assim, talvez percebia que ela estava meio desesperada, ela não falava com ninguém. E eles deu Geazi, enxergaram, ela chegou perto, aonde eles viu Geazi estava, ela chegou perto e ele avistou ela, falou assim, ó, deixa eu ver lá. Aí ele falou assim, ó, vai lá e perguntou para ela se está tudo bem. Aí Geazi foi lá, está tudo bem com seu filho, está tudo bem com sua família, o seu marido tudo bem? Aí ela falou assim, vai tudo bem. Só que estava tudo bem com ela? Não estava tudo bem, não estava nada bem. Quando ela chegou perto do profeta, ela se derramou aos pés do profeta. Não está nada bem, irmão. Eu não pedi um filho para você, eu não pedi um filho para você. Você profetizou a minha vida, achava que não estava. Eu não queria um filho, mas você profetizou. Mas ela queria. E o profeta, ela se derramou aos pés do profeta. E muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Compartilhamos o nosso desespero com pessoas que não devem ter compartilhado. Muitas vezes nós estamos tão desesperados e vamos falar com a vizinha que não que a vizinha não deva saber, porque se a vizinha compreende, fala. Mas tem pessoas que nós compartilhamos nosso desespero, nós estamos sem grana, nós compartilhamos com a vizinha, ou o vizinho, ou com o irmão que nós sabemos criticar, mas verdadeiramente não compartilhamos com profetas de Deus, com pessoas que estão na minha vida. As pessoas acreditam em tudo. As pessoas falam, ele pode, mas na verdade não é. Nós devemos tomar muito cuidado. Nós devemos falar com os servos de Deus, tomar conselho dos servos de Deus. Porque os servos de Deus estão baseados na palavra. Rodrigo falou uma coisa, o professor Rodrigo falou uma coisa hoje, que eu percebi. Eu falei, Deus, obrigado. Ele falou assim que se nós estivermos dentro da palavra, na mesma visão, nós estaremos certos. E muitas vezes estamos compartilhando com pessoas que só sabem criticar. A mesma pessoa que te criticou lá atrás, e que você lembra uma característica que eu falei para você, não quer nem saber que as pessoas estão sabendo. A mesma pessoa que te criticou lá atrás, muitas vezes está compartilhando intimidade sua com a pessoa. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado. Você fala para todo mundo, mas você não chega até Jesus para falar. Você não chega até o seu líder para falar, até o auxiliar. Vocês aqui tem casa de paz, tinha um céu aqui. Você tem líderes abençoados, você tem auxiliares abençoados, você tem um supervisor abençoado. Eu não estou na frente dele, não. Você tem o líder da Alessandra é uma bênção. É bênção na minha vida. Meu supervisor, meu Rafael, é bênção na minha vida. Minha pastora, a pastora Beth, para quem conhece, é desse tamanhozinho, né? Todo mundo conhece a pastora Beth, né? Desse tamanhozinho, mas é um poço de amor. Quando ela vai pegar também, ela pega. Quando ela pegar, ela pega. Meu supervisor, tudo desse tamanhozinho, é um poço de amor. Ô, pastor Júlio, desculpa. Pastor Júlio, meu supervisor Rafael, quem conhece o Rafael aqui? É um poço de amor. E muitas vezes nós estamos compartilhando palavras de pessoas que não estão na visão, estão fora da igreja. Cuidado. E você sabe que tudo na vida tem uma consequência, né? Tudo. Se você planta bem, você vai colher. Se
Se você planta maldição, você colhe. Da mesma forma que pratique essas quatro características para você: obediência, não se importar com o que as pessoas vão falar, não duvidar e não se desesperar. Pratique essas coisas aqui que vocês vão ter intimidade com Deus. Vocês vão ter experiência com Deus. Engraçado que a experiência com Deus nos chama uma atenção aqui. Vocês lembram da história de Abraão? Abraão tinha uma promessa que era a maior das promessas dele. Qual que era? O filho Isaac. O filho Isaac. E Deus depois que aconteceu? Abraão teve tantas atitudes de fé, ele teve tantas atitudes de fé que Deus fez para ele depois. Provou Abraão pedindo Isaac. E ele deu? Deu. Ele obedeceu? Ele se importou com o que as pessoas falaram? Ele duvidou? Não duvidou. Ele também não ficou desesperado. Pelo menos aparentemente não, mas por dentro ele vai ser. Mas ele falou: Deus vai prover. Deus vai prover. E mais uma vez ele obedeceu. E outra consequência disso: alegre o coração de Deus. Em Hebreus 11:6 fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Quanto mais você alegra o coração de Deus, mais força você tem contra a adversidade. Sabe por quê? Você alegra o coração de Deus e você tem força. Por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E Deus me deu essas quatro características aqui, com essas quatro consequências, porque eu pratico isso. Eu tenho essa atitude de fé. Eu trouxe isso para os irmãos porque a palavra primeiro tem que falar com a minha vida. Tem que confrontar primeiro a minha vida. E se não falar comigo primeiro, eu espero, em nome de Jesus, que a partir de hoje, a partir dessa campanha, em nome de Jesus, isso aqui, obediência para ser bichinha, vocês não vão ficar mais especulando, vocês não vão mais duvidar, vocês não vão querer mais nem saber o que as pessoas pensam. Tem que saber o que Deus pensa, gente. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria que o professor Rodrigo viesse aqui orar para nós. E os irmãos ficam de pé. Em nome de Jesus. Glória a Jesus na cabeça. É algo tremendo. É uma palavra que todo cristão tem que ouvir, tem que obedecer, fica da obediência. Eu sempre falo e digo que muitas das vezes nós padecemos muito aqui que as pessoas dizem. Jesus, dentro dos evangelhos, ele foi tão perseguido, maldito pelas pessoas, mas cumpriu aquilo que realmente Deus tinha determinado. Dentro deste intuito, dentro da comunidade, o propósito de Deus é maior. Só que vão ter perseguições, as pessoas vão maldizer, só que nós temos atitude de fé. Atitude de fé. Para ser suficiente para obedecer a Deus. E não se importar com o que dizem ou com o que dizem de nós. Conversando com a Fé ontem, eu disse que a única coisa que pode acabar com a igreja é como Jesus não está. Mas não tem como a igreja permanecer. Mas quando Jesus está, não há quem possa. A palavra de Deus diz que derrotas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
nós dentro dessa comunidade somos igreja de Cristo. Exercemos o que está aqui. Dentro do manual do crente, do cristianismo, onde servimos a Deus, servimos a Jesus de todo o nosso coração. Não é barganha, não é autossuficiente poder colocar o terno, uma gravata e o porão da sua alma, as suas dificuldades, as suas limitações, não transparecer a igreja. Mas quando você vê uma pessoa simples, cheia do Espírito Santo de Deus, e fala ao nosso coração. Deus não está se importando com as suas vestimentas ou com a sua aparência interior. Não está se importando com as suas características, mas sim com o seu coração interno, lá dentro. Lá dentro. E quando você exerce isso, tudo aquilo que vão dizer de você não vai te abater. Tudo aquilo que vão te afrontar não vai te derrubar. Porque você está firmado na rocha. Que a rocha é Cristo de Jesus. A quem devemos servir e servir com excelência. Aonde não se importamos com o que os outros dizem, mas importamos com aquilo que Deus quer das nossas vidas. Ser realmente cristão, um servo de Deus, andar de cabeça erguida e dizer assim: Senhor, Tu és o meu grande Deus. Hoje, eu agradeço a Deus pelo nosso ministério, a comunidade da família de Deus, pelos pastores de Deus, que são grandes homens de Deus, que até hoje nós estamos aprendendo com eles, porque Ele nunca nos deixou desamparados. E hoje estamos aqui com a comunidade, vocês que estão hoje fazendo parte dessa família, estão dentro de uma igreja abençoada de Deus. Que Deus nos faça presente na nossa vida, na nossa família, dentro do nosso coração. Porque servimos a Deus, porque não por tudo que Ele pode nos dar, mas por tudo que Ele é. Porque Ele é bom e Ele veio por Jesus. E a graça dele nos dá. Eu queria que nessa hora você desse a mão do seu irmão. Porque dentro disso que ouvimos, hoje, a nossa caminhada com Cristo, ela tem que se encaixar em todas essas expectativas. E tudo aquilo que vamos lidar, ou que vamos precisar para andar com Cristo, nós temos que ser obedientes, não ligar para que os outros vão dizer. Se não se desespere com as suas dificuldades, com aquilo que o diabo tem tentado contra a sua vida, não se desespere. Mas começa a entender que você tem um Deus maior. Começa a valorizar realmente quem é Deus. Começa a valorizar isso. Começa a falar: Senhor, os seus problemas não são maiores que você, não é maior que tu, Deus. As minhas dificuldades não são maiores do que você pode realizar na minha vida, Senhor. Mas que você possa encontrar
realmente um coração reto e justo. Começa a ser mencionado pela atitude de pedir tudo aquilo que você precisa. Pode ser uma atitude de Deus para agradecer. E a gente mostra para a vida. Tem cuidado dos seus, tem cuidado da sua família. Tem cuidado dos seus filhos. Onde os filhos estão de filho do seu lado. Vai ser o livramento de guarda.